Chegamos a mais um vídeo de domingo e se é domingo, você que sempre me acompanha por aqui em dias como esse já sabe que hoje eu trago os preparativos e as projeções para mais uma grande semana, uma semana que marca pra gente o início de um novo mês, o início do mês de junho e com o início do mês vem também uma bateria de dados econômicos nos Estados Unidos, que é o mercado de trabalho. Veremos nessa sexta-feira o payroll norte-americano e até lá temos alguns eventos que prometem ao mercado uma intensa volatilidade. Além disso, abriremos espaço para comentar sobre as últimas atualizações envolvendo o conflito entre Estados Unidos e Irã, lá no Oriente Médio, e claro, as últimas também novidades envolvendo o mercado cripto, alguns alertas que trazem para a gente possivelmente dias vermelhos nas próximas semanas. Eu trago a vocês tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Vambora! Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno. Antes de mais nada, como de costume, lembro a você de deixar as suas contribuições nesse vídeo, o seu like, a sua inscrição e ao final um comentário é sempre muito bem-vindo e ajuda demais no engajamento desse vídeo para levar esse material, esse conteúdo a mais e mais pessoas. Sem mais delongas, entrando com vocês agora direto ao que interessa, como eu falava na abertura desse vídeo, temos aí uma semana recheada de eventos econômicos, principalmente porque marca pra gente o início de um novo mês e temos coisas também de fato acontecendo dentro do macro, acontecendo na geopolítica, que podem, claro, trazer movimentações diretamente na ação de preço dos mercados. Então, começando aqui com vocês, hoje, dia 31 de maio, temos o último dia de maio e amanhã, segunda-feira, já iniciamos um novo mês. E se é início de mês, nós temos a bateria de dados econômicos referentes ao mercado de trabalho. Sexta-feira é o principal dia, mas antes de chegarmos até lá, eu traço com vocês aí os principais dados econômicos até a sexta-feira. Então a terça-feira traz pra gente a demanda por trabalhadores, conhecido como ofertas de emprego nos Estados Unidos, os JOLTS. A quarta-feira, como sexta-feira, nós temos o payroll. Geralmente 2 dias antes a gente tem a variação de empregos privados, que para muitos no mercado é considerado como uma prévia do payroll. Então veremos esse dado sendo reportado na quarta-feira, que é conhecido como ADP. Dando continuidade na quinta-feira, nós temos dados semanais, aqueles que nós encontramos todas as semanas, todas as quintas-feiras. Pedidos iniciais e pedidos contínuos por seguro-desemprego. Chegando com vocês ao último dia dessa semana, sexta-feira e mais importante dia dentro do calendário econômico, nós temos o ganho médio do trabalhador norte-americano, a taxa de desemprego, como também o relatório de emprego de vagas não agrícolas, isso é, o payroll. Vale lembrar que esses dados são reportados referentes ao mês de maio, ou seja, é início de junho, mas o dado é reportado referente ao mês anterior, ou seja, aquilo que foi apurado durante todo o mês de maio. Então a gente tem de fato um mercado de trabalho que nesse momento, principalmente nas últimas divulgações, se mostra estável, não se mostra muito robusto e também não mostra uma carência nesse momento por injeções econômicas por parte do Fed, ou seja, por incentivos. Então de fato vai ser bem interessante acompanhar como que esse mercado ficou aí no decorrer do mês 5 desse ano de 2026. É muito válido lembrar que, além disso, além de uma agenda econômica recheada, nós temos também possivelmente novidades envolvendo Estados Unidos e Irã lá no Oriente Médio. Então, algumas trocas de mensagens, conversas estão em andamento, diz aqui o chanceler do Irã, e a gente pode ter sim um certo acordo sendo reportado durante os próximos dias, envolvendo aí um cessar-fogo, possivelmente a reabertura completa aí do Estreito de Hormuz. Então vai ser bem interessante a gente acompanhar também esse fator aí que pode trazer aí uma grande movimentações aos mercados. Partindo com vocês ao próximo tema desse vídeo e mais importante, o mercado cripto. De fato, o inverno chegou, como a gente pode ver, o mês de maio de fato vai fechar negativo, ou seja, dificilmente dentro das próximas horas veremos aí uma oscilação positiva, Bitcoin abaixo dos 74 mil dólares, o que indica pra gente um mês de maio vermelho. O que também traz pra gente aí um certo medo e um certo sinal negativo para as próximas semanas é isso aqui, ó. O USDT, mercado aí das stablecoins, o valor de mercado caiu cerca de 1,5
1,2 bilhão nas últimas 24 horas. O Tether só queima tokens quando dólares saem do sistema. A última vez que isso foi visto, ou seja, uma saída muito grande de capital de Tether do mercado, o Bitcoin caiu de 90 mil dólares para 60 e poucos mil dólares lá em fevereiro desse ano. Será que o mesmo poderá ocorrer dentro das próximas horas, dentro dos próximos dias? Basta a gente acompanhar, mas como eu já falo com vocês há algum tempo, de fato, o inverno cripto chegou e estamos vivendo um ano de 2026 frio, inverno rigoroso, inclusive, pode dar continuidade aos mercados nas próximas semanas, nos próximos meses, na medida que temos o desinteresse institucional no mercado cripto, a dificuldade de injeções de liquidez e quantitative easing por parte do Banco Central norte-americano, não temos qualquer tipo aí de tendência de corte de juros para esse ano de 2026, além também de, claro, incertezas macroeconômicas e incertezas geopolíticas. A alta da inflação, persistência desse fator, dificulta para a gente aí medidas mais relaxadas aí do Banco Central norte-americano, o que, claro, tende a jogar negativamente quando o assunto é mercado de renda variável. Dando continuidade, então, a gente vê também nesse momento, como eu falava, instituições não tão interessadas assim no Bitcoin. Nesse momento você pode até se manter bullish, mas chegamos ao ponto aqui que basicamente traça para a gente um maior nível de desinteresse dos ETFs spot, ou seja, dos investidores institucionais, desde a implementação dos ETFs no país norte-americano. Ou seja, nesse momento a saída é muito clara, os investidores institucionais não estão interessados, não estão acumulando, e isso mostra pra gente aqui, ó, dentro do Foreside, onde basicamente 10, 15 dias consecutivos de outflows, isso é, saída de capital. Nem mesmo no ETF da IBIT da BlackRock, onde a gente geralmente acompanha entrada de capital divergindo de outros fundos, nesse momento mostra entradas. Pelo contrário, inclusive as maiores saídas são registradas aqui no IBIT da BlackRock, como por exemplo no dia 18 de maio quase 500 milhões, 19 de maio 325, 27 de maio 527 milhões de dólares, ou seja, toda essa saída de capital com a dificuldade de entrada comprova pra gente que nesse momento o investidor institucional está muito averso ao risco, está muito desinteressado no Bitcoin dentro desse cenário de curto, médio prazo. Como a gente sabe, o longo prazo do Bitcoin ele é muito interessante, ele tende a trazer aí uma grande pernada de alta, principalmente se a gente olhar em ciclos, né? Ou seja, geralmente oportunidades como essa acontecem, né, de anos em anos, e a gente viveu isso lá em 2022, onde a acumulação foi feita e isso foi devidamente pago durante o ano 2025, onde o Bitcoin se aproximou de quase 130 mil dólares. Então a gente sabe que o período atual é um período de acumulação, o Bitcoin vem se aproximando novamente dos 70 mil dólares, dificilmente vai ver uma grande pernada de alta daqui até o final do ano, principalmente pelas circunstâncias que eu há pouco comentei, macroeconômicas, geopolíticas, dificuldades, né? Basicamente a gente vê injeções econômicas aí dentro da economia norte-americana, que geralmente é um fator muito importante para a gente ver essa estilingada do Bitcoin a patamares mais altos. Então eu acredito inclusive em novas pernadas de baixa, em novas oportunidades aí para a acumulação do Bitcoin, inclusive em preços mais baratos, como por exemplo 60, quem sabe até mesmo 50 mil dólares. Não me surpreenderia, por exemplo, esse tweet aqui de fato acontecer. Bitcoin trazia pernadas de baixa até mais ou menos ali 40, 45, 50 mil dólares dentro de aproximadamente 4, 5 meses, pelas circunstâncias que estamos vivendo nesse momento. Muito provavelmente ainda veremos consequências negativas de todo esse conflito se estender aí por mais de 3 meses, consequências negativas no cenário inflacionário, o que tende a dificultar e trazer mais dificuldade aí nos próximos meses para 2027 de corte de juros por parte do Fed. Então, muita coisa envolve uma grande pernada de alta para o Bitcoin novamente, e eu acho que essa retomada do mercado não deve
acontecer nesse ano de 2026. Então, atentos para esse mês de junho, dados econômicos importantíssimos dentro dos próximos dias. Poderemos ver novidades envolvendo o conflito Irã-Estados Unidos, poderemos ver acordos sendo divulgados, o que pode dar um certo respiro para o Bitcoin dentro de um cenário de curtíssimo prazo, mas novamente lembrando a vocês, as minhas projeções para esse ano de 2026 não são tão positivas, o cenário na minha visão é de acumulação visando o longo prazo. Dito isso, família, eu vou ficando por aqui, deixando o nosso próximo encontro marcado para essa terça-feira. Até lá!